O capítulo se abre com o silêncio fúnebre que paira sobre a vida de Abraão. Depois das alturas de Moriá, o pai da fé desce às sombras do luto. Sara, sua esposa, a companheira que partilhou tanto as promessas quanto as peregrinações, agora repousa sem vida. A narrativa nos conduz a Kiriat Arba, a antiga Hebron, lugar onde a promessa da terra ainda permanecia distante, mas onde a morte reivindicava seu primeiro direito. Abraão, o homem que havia intercedido por cidades inteiras e enfrentado reis em batalha, agora se dobra diante da sepultura. Ele não pode negociar com a morte, não pode interceder contra ela, não pode retroceder seu decreto. Tudo o que resta é lamentar e buscar um lugar digno para depositar o corpo daquela que foi a mãe da promessa. A cena carrega uma ironia teológica profunda. Abraão fora chamado para herdar a terra, mas até aquele momento não possuía nada dela, nem um palmo de chão. O herdeiro das estrelas e da areia, o homem da promessa, precisa pedir como estrangeiro um pedaço de terra para enterrar sua esposa. Aqui o contraste se ergue com força. O patriarca que recebeu as palavras de um reino eterno, agora se curva como estrangeiro em meio aos filhos de Et, mendigando espaço para a morte. Abraão levanta-se diante dos hititas com humildade e solenidade. Reconhece-se como estrangeiro e peregrino entre eles, ainda que, aos olhos de Deus, fosse o verdadeiro herdeiro da terra. Os filhos de Et o chamam de Príncipe de Deus, reconhecendo sua grandeza espiritual, mas ainda assim ele se vê obrigado a negociar. Há um paradoxo aqui. Aquele que é príncipe segundo a promessa, vive como mendigo segundo a aparência. Assim é a fé, sempre suspensa entre o já e o ainda não, sempre peregrina, sempre esperando o que ainda não se cumpriu. Abraão pede por uma sepultura, e a negociação que se segue é mais que uma transação comercial. É um reflexo da tensão entre promessa e realidade. Os hititas oferecem generosidade, mas com palavras que escondem o jogo diplomático do poder. Eles dizem: escolhe entre nós a melhor de nossas sepulturas, mas não entregam de fato o direito legal. Abraão insiste, apontando para a caverna de Macpela, de propriedade de Efron, e pede que seja concedida a ele, pelo preço justo, diante de testemunhas. O texto bíblico descreve um diálogo minucioso, cheio de fórmulas de cortesia, mas que carrega a carga política do momento. Abraão não deseja favores, deseja uma posse legítima, registrada, reconhecida. Ele não quer sepultar sua esperança em um presente humano, mas em um ato jurídico que lhe assegure o início da herança. O preço, 400 ciclos de prata, é exorbitante, muito além do valor real do campo. Mas Abraão não discute, não barganha, não diminui. Ele paga o preço integral, como quem compreende que a promessa de Deus não pode ser edificada sobre concessões humanas. Há aqui uma sombra que paira. A primeira terra que Abraão possui é uma sepultura. A herança prometida começa pelo lugar da morte. É como se o próprio Deus ensinasse que a posse da promessa só viria através do caminho do túmulo. A morte se torna o primeiro selo da terra prometida, lembrando que a vida eterna passa inevitavelmente pelo Vale da Sombra. E assim, Sara é sepultada na caverna de Macpela. O silêncio recai sobre Abraão, mas a terra agora carrega a marca do pacto. Não é apenas uma sepultura. É o primeiro alicerce da herança, o prelúdio da posse, o testemunho de que a promessa, embora ainda distante, já havia fincado sua raiz. O túmulo de Sara é o memorial sombrio de que Deus cumpre suas palavras, mesmo quando a morte parece negar a vida. Abraão permanece diante dos filhos de Et, e o peso da morte de Sara continua a pairar sobre ele como uma sombra. Mas agora, em meio ao luto, um novo drama se desenrola. O primeiro ato de posse de terra na terra prometida. O patriarca, que até então era estrangeiro e peregrino, vê-se diante da necessidade de garantir não apenas um túmulo, mas também um testemunho eterno de fé. A compra
em Hebrom, não é apenas uma transação comercial. É um sinal profético, um ato carregado de simbolismo espiritual, um prenúncio do que viria séculos depois. O diálogo com Efron, o heteu, torna-se um ritual de honra e de formalidade. Abraão insiste em pagar o preço completo, recusando presentes ou favores, pois aquela terra não seria fruto de concessão humana, mas conquista da promessa divina. Macpela torna-se, assim, a primeira semente plantada na terra, que um dia seria a herança de toda a descendência de Abraão. A sepultura, símbolo de fim, transforma-se em início. Início da posse, início da afirmação de que, ainda que a morte chegue, a promessa de Deus não morre. E há algo mais profundo aqui. A sepultura de Sara não é apenas descanso final, é anúncio de esperança futura. Pois o patriarca, que esperava uma cidade cujo arquiteto é Deus, via naquele túmulo não apenas o pó da morte, mas o prelúdio da ressurreição. O corpo que desce à terra em Macpela é testemunho de que a promessa transcende gerações. A morte não anula o pacto, antes o confirma. A caverna, silenciosa e escura, torna-se um altar invisível de fé. Ali repousará não apenas Sara, mas Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia, os pais de Israel, todos aguardando a consumação da promessa. A terra comprada com prata torna-se, então, um penhor da eternidade. O pacto entre Abraão e os heteus não é apenas diplomacia humana, é reflexo da providência divina, garantindo que até mesmo na morte o povo escolhido não estaria sem chão. E assim, Gênesis 23 se ergue como uma ponte entre dor e esperança, entre perda e conquista. O preço pago em prata ecoa como testemunho de que nada na promessa de Deus é barato ou vazio. Cada passo, cada ato, cada lágrima tem um lugar na história da salvação. Macpela, portanto, é mais do que um túmulo. É a primeira terra, é o início da herança, é a sombra da eternidade refletida no solo da promessa. A cena de Gênesis 23 se encerra com o silêncio pesado da morte, mas sua mensagem se abre como uma janela para a eternidade. A compra da caverna de Macpela não foi apenas o lamento de um marido pela esposa, nem somente um registro histórico de propriedade. Foi, na verdade, um ato profético. O testemunho de que a morte não tem a última palavra sobre os escolhidos de Deus. Abraão, que caminhou por Canaã como estrangeiro, sem nunca possuir herança física, finalmente segura em suas mãos a posse de uma terra. Mas, ironicamente, essa posse não começa com celebração de vida, e sim com sepultura. O primeiro pedaço da promessa conquistado não é para plantar vinhas, nem para erguer altares, mas para enterrar os mortos. E isso revela o profundo mistério de Deus. A promessa só floresce quando atravessa a sombra da morte. A caverna, escura e silenciosa, abriga os restos de Sara, mas também abriga um juramento. Cada punhado de terra sobre aquele corpo é um sussurro da eternidade. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não o Deus dos mortos, mas dos vivos. Pois se há promessa, há ressurreição. Se há pacto eterno, há vida além do túmulo. Macpela torna-se assim símbolo de que a herança não se resume ao agora, mas aponta para um porvir em que os mortos viverão novamente. E quando olhamos para Cristo, o cumprimento supremo da promessa, vemos como esse capítulo encontra sua consumação, pois ele também teve um sepulcro comprado, um túmulo emprestado, onde seu corpo repousou por 3 dias. Mas ao contrário de Sara e Abraão, ele não permaneceu no pó. A morte não pôde retê-lo. E foi ao ressuscitar que ele transformou todos os túmulos em portas para a eternidade. A caverna de Macpela, guardando os pais da fé, torna-se sombra do túmulo vazio em Jerusalém, onde a vitória definitiva foi proclamada. Assim, Gênesis 23 não é apenas narrativa de luto, mas evangelho em forma de prenúncio. Ele nos lembra que cada sepultura dos fiéis é semente lançada na terra,
esperando o dia em que Cristo, o primogênito dentre os mortos, chamará cada um pelo nome. A prata de Abraão, paga por Macpela, aponta para o preço infinitamente maior pago pelo Filho de Deus, que comprou não apenas um pedaço de terra, mas a vida eterna para todos os que creem. A morte, portanto, não é o fim. Ela é apenas o limiar. O túmulo, que parecia derrota, é campo onde floresce a esperança. A herança prometida não é apenas Canaã, é a Nova Jerusalém, onde não haverá mais lágrimas, nem sepulturas, nem luto. Macpela guarda corpos, mas Cristo guarda promessas. E nele, toda a terra, toda a vida e toda a eternidade se cumprem.